Nós somos da turma de farmácia e vamos falar um pouquinho sobre o tecido muscular e a fibromialgia. O tecido muscular é um tecido de origem mesodérmica caracterizado pela presença de células alongadas, denominadas de fibras musculares ou miócitos, com um citoplasma rico em fibras proteicas que conferem a esse tecido a capacidade de contração. Em virtude dessa capacidade de contração, o tecido muscular é responsável por diversos movimentos que ocorrem no organismo, como a contração de órgãos, e além disso, esse tecido pode ser classificado em 3 tipos, que é o muscular estriado esquelético, o muscular liso e o muscular estriado cardíaco. As doenças do tecido muscular. As principais incluem uma série de variações da distrofia muscular, é uma doença genética que prejudica as fibras musculares e causa fraqueza, problemas de mobilidade e falta de coordenação motora. O resultado dessas doenças são limitações locomotoras progressivas, podendo levar até mesmo ao comprometimento da musculatura respiratória e cardíaca. Um exemplo da doença do tecido muscular é a fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. Junto com a dor, a fibromialgia cursa com sintomas de fadiga, sono não reparador e outros sintomas como alterações de memória e atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais. Uma característica da pessoa com essa doença é a grande sensibilidade ao toque e a compressão da musculatura pelo examinador ou por outras pessoas. De cada 10 pacientes com fibromialgia, 7 a 9 são mulheres. Não se sabe a razão por que isso acontece, porque parece não haver relação com os hormônios. A fibromialgia ela afeta tanto mulheres antes da menopausa quanto depois. A idade do aparecimento da doença é geralmente entre 30 e 60 anos, mas acontece também em crianças e adolescentes. O sintoma mais importante da fibromialgia é a dor difusa pelo corpo. Habitualmente, o paciente tem dificuldade de definir quando começou a dor, se ela começou de maneira localizada, que depois se generalizou, ou que já começou pelo corpo todo. A dor é sentida nos ossos ou na carne ou ao redor das articulações. Existe uma maior sensibilidade ao toque, não há inchaço das articulações porque não há inflamação. A sensação de inchaço pode aparecer pela contração da musculatura em resposta à dor. A alteração de sono é frequente. O sono tende a ser superficial ou interrompido, e a má qualidade do sono aumenta a fadiga, a contração muscular e a dor. A fadiga é um outro sintoma comum, que na verdade ela vai além de ser somente pelo sono não reparador. Os pacientes eles apresentam também uma baixa tolerância a fazer exercício físico. A depressão está presente em 50% dos pacientes. Por muito tempo pensou que a fibromialgia era uma depressão mascarada. Hoje se sabe que a dor é real e não se deve pensar que o paciente está somatizando, manifestando esse problema psicológico, através da dor. Não se pode deixar de lado também a depressão ao avaliar o paciente, porque a mesma pode potencializar esses sintomas. Então, caso o paciente tenha também a depressão, ela deve ser detectada e ser tratada também devidamente se estiver presente junto com a fibromialgia. Não existe ainda uma causa única conhecida para essa doença. Os estudos mais recentes mostram que os pacientes apresentam uma sensibilidade maior à dor, como se o cérebro estivesse com um termostato ou um botão de volume desregulado, que ativasse todo o sistema nervoso para que a pessoa sentisse mais dor. A fibromialgia pode aparecer depois de eventos graves na vida de uma pessoa, como um trauma físico, psicológico ou mesmo uma infecção grave. O mais comum é que o quadro comece com uma dor localizada crônica que progride para envolver o corpo todo. Como muitas doenças reumatológicas, a fibromialgia não tem causa, mecanismos totalmente esclarecidos. É importante realizar exames de check-up na periodicidade solicitada pelo médico para avaliar possíveis doenças e riscos. Após serem excluídas outras causas para a dor e demais sintomas, o diagnóstico é essencialmente clínico pela história e o exame físico do paciente. O tratamento ele deve ser multidisciplinar, incluindo medicamentos, atividade física, acompanhamento psicológico e massagem. Anti-inflamatórios e analgésicos auxiliam no controle da dor, mas é importante evitar a automedicação. O uso de antidepressivos e ansiolíticos pode ser necessário após a avaliação psiquiátrica e do padrão de sono. Se não tratada, a doença compromete muito a qualidade de vida em virtude da dor
e predispõe a quadros severos de depressão. A fibromialgia ela não tem cura, mas o entendimento atual da doença, os medicamentos, a combinação de terapias, também os exercícios físicos, controlam os sintomas e restabelecem a qualidade de vida.